Olá! Pode Câmara entrevista Dr. Luiz Ricardo Nogueira, especialista em família e associações. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, quero agradecer o convite. Para mim é uma satisfação poder contribuir com a sociedade de alguma forma, passando informações para um público que necessita. Olha só, a pensão alimentícia, essa obrigação está prevista na legislação brasileira desde 1968. E é sobre isso que nós vamos conversar com o doutor. Doutor, primeiramente a gente começa falando, né? Direito de família abrange muito mais que pensão alimentícia. Sim, o direito de família, na verdade, né, ele está previsto na legislação, no Código Civil, né, no artigo 1964, e ele está conosco, vamos dizer assim, desde o nascimento até a morte. Por quê? O direito de família começa na concepção. Na concepção nós já temos os alimentos gravídicos, né, onde a mãe ela necessita daquela pensão alimentícia para poder contribuir com a gestação, seja com consultas médicas, seja, por exemplo, com acompanhamento com psicólogo, inclusive até o parto e internações. E durante todo esse tempo, nós temos o quê? Relações pessoais, como, por exemplo, né, a gente vai futuramente um namoro, depois um noivado, um casamento, e por fim a morte, que é onde se abre a sucessão, né? Então o direito de família está previsto desde a concepção até a morte. Quando a gente fala pensão alimentícia, a gente só está falando sobre alimentos ou não? Então, aí que tá, né? A pensão alimentícia, nós podemos fixar ela em dois sentidos, vamos pensar. Alimentos in pecúnia, que seria dinheiro mesmo, e alimentos in natura. Então, vamos lá. Alimentos in pecúnia. Então, são o quê? Dinheiro, que a criança precisa, não só a criança como o adolescente, até o adulto, de condições financeiras para poder viver, a subsistência, né? Então, nós o quê? Fixamos um valor determinado pelo Poder Judiciário, através de documentações e provas, e vai ser pago pelo devedor da pensão alimentícia, tanto o homem quanto a mulher, vai depender de cada caso, um caso, né? E esse valor vai o quê? Ajudar no crescimento, na subsistência daquela pessoa que precisa. E quando a gente fala de alimentos in natura, na verdade, a gente envolve o quê? Alimentos in natura é aquele valor pago, mas não diretamente para a criança, e sim uma mensalidade escolar, por exemplo, um plano de saúde, ou, por exemplo, então a mensalidade num clube social, alguma coisa nesse sentido. Então nós temos essa diferenciação quando a gente fala de pensão alimentícia. Não envolve somente dinheiro em espécie, né? No nosso país, quem tem direito à pensão alimentícia? Então, a pensão alimentícia, né? Quem tem direito? Na verdade, né, o artigo 1694, juntamente com o artigo 1695, ele diz o quê? Todos aqueles, os filhos, que são os descendentes, os ascendentes, que são os pais, os cônjuges, os companheiros, e aqueles que se acharem no direito de pedir para quem? Para os seus parentes. Desde que consiga demonstrar no Poder Judiciário o quê? Quando a gente vai falar em pensão alimentícia, a gente tem que levar em consideração, né, alguns aspectos. A gente tem que demonstrar o que? A necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Se a gente conseguir demonstrar que necessita daquele valor da pensão alimentícia para subsistência, então não só o filho, como, por exemplo, o pai pode pedir uma pensão alimentícia para o filho, em determinada idade, na velhice, ou então como também um ex-cônjuge, um ex-companheiro, cada caso é um caso. Mas os pais, vamos dizer assim, eles têm o dever por lei de pagar a pensão alimentícia, tá, para os filhos. Isso é determinado no Código Civil, no ECA e na Constituição Federal. Então, num todo, todos têm direito à pensão alimentícia, inclusive os pets, tá? Os pets também têm direito à pensão alimentícia no sentido que, recentemente, essa semana, saiu uma decisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde o juiz fixou uma pensão alimentícia em 30% do salário mínimo nacional vigente para o cachorro, que necessitava da pensão alimentícia para poder fazer um tratamento de saúde. Isso é uma coisa inédita, porque não tem na nossa legislação uma pensão determinada para o pet, tá? Seja gato ou cachorro. Então ainda está crescendo, está desenvolvendo. E quando a gente fala isso, a gente entra no critério da multiespécie. O que é a multiespécie? Colocar o pet no seio familiar, ele fazer parte da família, tanto do pai, da mãe, dos filhos, e o cachorro vir e também, quem sabe amanhã ou depois a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer, se é até um herdeiro, alguma coisa assim, a gente não sabe. Inclusive tem uma reforma aí que está tramitando o Código Civil, né? Mas é muito interessante isso, porque a sociedade está se desenvolvendo. E é necessário isso mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, o cachorro faz parte da família. Sim. Né? Eu acho muito interessante, é uma decisão inédita que vamos tomar como base que seja um precedente. Dali em diante as coisas vão começar a mudar agora com essa decisão, tá? A coisa já começa a encaminhar para outro caminho. Muito interessante isso. Como que é feito, por exemplo, o critério do valor? Tem um mínimo, tem um máximo? Como que o juiz faz essa avaliação, né? O advogado cada advogado das partes apresenta um histórico do casal e
se a mãe, no caso, está pedindo a pensão? O que ele avalia, o que ele exige? Então, vamos lá. Quando a gente vai fixar uma pensão alimentícia, a gente tem que falar em 3 aspectos, né? Então, a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. O que é a necessidade? A necessidade nada mais é do que a gente mostrar ao Poder Judiciário qual que é a real necessidade da criança. A criança, por exemplo, faz um tratamento de saúde, estuda em escola particular, por exemplo, gasta na farmácia X, ou então moradia, internet, plataforma de streaming como Netflix, Disney Plus, entre outras coisas. Então a gente tem que vir demonstrar ao Poder Judiciário qual que é a necessidade da criança. Ela precisa de pensão por conta disso, ok. Depois a gente vai para o critério da possibilidade. O pai trabalha, o pai é registrado, o pai é funcionário público, o pai é um profissional liberal, o pai está desempregado, então a gente tem que demonstrar para o juiz qual que é a possibilidade do pai pagar a pensão alimentícia. Por que ele pode pagar, ele tem condição, não tem, o que ele faz. A outro requisito é a proporcionalidade. Tem que ser uma coisa de igual, porque tanto o pai quanto a mãe têm o dever e a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Tem que ser dividido entre ambos. Vamos imaginar que a criança gasta R$1.000, por exemplo, então tem que ser 500 o pai, 500 a mãe. Mesmo que seja a mãe que está com o filho. Sim, ela já vai mesmo ter a mãe já vai. Porque a gente fala assim, né? Que quando a mãe está com o filho, ela possui a guarda fática da criança, né? Vamos dizer assim, a criança ela já tem um investimento ali no dia a dia. Sim, também, um investimento como um todo, né? Então, quando a gente vai fixar essa pensão, a gente tem que fazer um levantamento. Quanto que gasta de água? A criança tem que contar. Gasta de energia, de internet, de aluguel. Tudo isso tem que fazer uma conta, né? Tem que fazer um todo, apresentar uma planilha de cálculos para o Poder Judiciário e falar, ó, juiz, estou gastando isso de pensão alimentícia, então eu preciso desse valor para poder manter a subsistência da criança. Porque a pensão alimentícia, interessante é o seguinte, ela tem um caráter de subsistência. É diferente quando a gente fala de pensão alimentícia para cônjuges ou companheiros. Então, assim, pensão alimentícia para cônjuge e companheiro, ela tem um caráter indenizatório. E pensão alimentícia, quando a gente fala o quê? De criança, adolescente, ou então uma pessoa deficiente, aí sim ela tem um caráter de subsistência. Porque ela não tem condição de trabalhar, ela não tem como, então ela precisa daquele dinheiro para sobreviver. Aí, por exemplo, quais os fatores que influenciam esse valor também? Se o pai, por exemplo, trabalha, paga o salário dele, é feito um cálculo em cima disso? Então, funciona assim, ó. Se o pai trabalha registrado, né, vamos supor, o que dá para nós fazermos? Se nós não temos conhecimento de que o pai trabalha registrado, ou a gente não sabe o real valor do que ele ganha mensalmente, a gente pode, ao propor ação, mencionar o quê? Que ele trabalha e pedir para o juiz oficiar o INSS. O INSS vai trazer no processo o CNIS dele, que é o cadastro dele, que possui lá as contribuições, e com esse CNIS a gente consegue ter uma ideia de quanto que ele recebe, porque ali vai ter o valor X, que é descontado do INSS dele. Com aquele valor, com aquela base, a gente já consegue o quê? Pactuar, já ter uma ideia de quanto ele ganha e fixar a pensão alimentícia, por exemplo, 25%, 30%, 40%, você vai determinar, cada caso é um caso. Tem que estudar de forma detalhada, né, para poder ver como é que vai ser fixado. Se o pai não trabalha, é um profissional liberal, autônomo, né, é um pouco mais complexo, porém, o que a gente faz, né, nesse sentido? A gente pega, entra com ação também e tenta de todas as maneiras descobrir qual que é o valor que o pai tem de rendimento. Por exemplo, uma coisa muito bacana que as pessoas não conhecem é a teoria da aparência. O que é a teoria da aparência? O pai se mostra de um jeito no Poder Judiciário, ou então para as pessoas, mas nas redes sociais, como Facebook, internet, LinkedIn, ele ostenta. Então a gente pega o quê? Junta aqueles prints, junta aquelas conversas, aquelas coisas e mostra ao juiz, olha aqui, o pai, a vida dele é essa, e não essa que ele mostrou aqui no Poder Judiciário. Então, com isso, a teoria da aparência já é uma teoria fixada do Tribunal de Justiça. Então conta mesmo. Conta, a teoria da aparência, ela é muito boa. A gente utiliza para demonstrar que ele tem um poder aquisitivo bom e não conforme ele está demonstrando aqui no processo. Então, assim, cada caso é um caso. Tem que analisar de forma detalhada para a gente poder entender o que realmente necessita. Pode ser que a pessoa seja 1/3 salário mínimo, 30%, 40%. Pode ser até que seja, às vezes, 3, 4, 5 salário mínimo. Eu não sei, vai depender, cada caso é um caso. Tudo depende do que a gente falar o quê? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Aí a gente consegue chegar num valor de pensão alimentícia. Quando se pede revisão ou alteração, pode ser de ambas as partes, né? Por exemplo, um pai que paga pensão, mas perde o emprego, pode pedir a alteração ou revisão? Isso, Isso aí se chama ação revisional de alimentos, né? A qualquer momento o pai ele pode vir, ou a mãe também. Situação inversa também, né? Sim, claro, Vamos supor que o pai é o devedor da pensão alimentícia, porque nem sempre é o pai. Em alguns casos são a mãe também. Vamos supor então que o pai perdeu o emprego e pagava um valor X de pensão alimentícia. Aquela condição financeira dele, quando foi fixada a pensão alimentícia, era uma coisa. Hoje é outra. Então ele não tem mais aquela condição financeira para poder pagar aquele valor que foi determinado na época. Aí ele entra com a revisional de alimentos
demonstrando para o Poder Judiciário que não tem mais condições de pagar a pensão alimentícia. E o inverso, a criança vai crescer. Quando foi fixada, era um bebê. Com o passar do tempo, ela vai crescendo, os gastos são maiores, inclusive a inflação vai subindo, necessita do aumento da pensão alimentícia para poder ocorrer a subsistência da criança. Então, a qualquer momento, pode entrar uma vez, pode entrar duas, não tem problema. Assim, achou que deve aumentar por conta da necessidade da criança, pode entrar, desde que esteja demonstrado isso ao Poder Judiciário. Descumprimento. Até que ponto isso leva uma pessoa a ser detida? Então, vamos lá. A partir do momento que foi fixado a pensão alimentícia, então nós temos o quê? A possibilidade de propor uma ação de execução de alimentos, né? Então, na ação de execução de alimentos, nós temos dois ritos da ação de execução de alimentos. O rito de penhora e o rito de prisão. O rito de penhora. Um dia de atraso, eu já consigo propor ação de execução de alimentos para poder cobrar já o devedor de pensão de alimentos. Prisão. 3 meses anteriores à propositura da ação. Então, se vamos supor que estamos agora em setembro, então eu vou entrar os 3 meses anteriores. A partir do momento que o pai tomou ciência daquela ação, ele tem 3 dias para pagar, sob pena de prisão. Tá? Ou então justificar que não tem condições. Deve 3 meses, já pode fazer já o pedido de sob pena prisão. de prisão. Isso. Agora, a penhora, normalmente a gente faz o quê? É quando é um tempo maior do que 3 meses. Passou 3 meses, seja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ano, 2 anos, e assim por diante. Pede a penhora. Na penhora é diferente. Dos bens. Isso. O que acontece? Na penhora, o pai ele vai ser intimado para poder pagar, tá? Num prazo de 15 dias. Se ele não pagar no prazo de 15 dias, abre-se mais 15 dias para ele apresentar uma defesa. Aí sim a gente já pode o quê? Pedir uma pesquisa, por exemplo, cisbajude, que a gente fala. É pedir para que o quê? Seja pesquisado a conta bancária dele. Na penhora ele pode ser detido também ou não? Não, na penhora não pode ser detido. Na penhora a gente consegue só fazer o quê? Penhora de bens, móveis, imóveis, como por exemplo, a gente consegue também uma coisa muito interessante na execução de alimentos, é a questão de suspensão da CNH, a gente consegue também a questão de bloqueio do passaporte, consegue inclusão do nome no SPC e no Serasa, e também consegue a questão de protestar o nome dele no cartório. Isso é muito interessante. Com a própria decisão do juiz, a gente consegue levar no cartório e já fazer o protesto. A partir do momento que a pessoa pede o divórcio, ela tem um período para fazer a solicitação da pensão ou não? Não. Ou separação? Porque não precisa ser casado. Não, não precisa ser casado. Né? Na verdade, também uma coisa muito interessante assim, muitas pessoas às vezes acham que tem que divorciar para pedir a pensão alimentícia. E não. Pode ocorrer o quê? A separação de fato. Estou casado, mas eu saí de casa, por exemplo, e quero para regularizar o divórcio depois. Mas eu já estou com a criança em casa, a mãe, por exemplo. Eu já posso entrar com ação de alimentos, regular a pensão alimentícia para depois eu vir e regular o divórcio. Porque assim, são coisas distintas. A ação de alimentos ela tem um rito processual diferente, que tem uma previsão legal na lei 5478. Então, a partir do momento que a gente entra, a gente já fixa o quê? Para o juiz pagar os alimentos provisórios. Isso é muito interessante. O que é os alimentos provisórios? É uma liminar. Então eu demonstro para o juiz, eu preciso desse valor X a princípio. Por exemplo, 30% do salário mínimo, por exemplo. A princípio, para poder manter a criança. E durante o processo, eu quero os alimentos definitivos, que é o que vai fixar após a sentença. Então, eu entro com essa ação, o juiz analisou o processo, fixa a liminar, a partir do momento que o oficial de justiça entregou para ele a intimação, já tem que pagar a pensão alimentícia. E se não pagar, eu já consigo executar ele ali. Com uma outra ação autônoma também, eu consigo já falar, você está me devendo um mês de pensão alimentícia, que já foi fixado. Doutor, existe também esse débito, né, direto na conta salário dele, Sim. da empresa. Como que funciona isso? Então, tanto na execução quanto na fixação de pensão alimentícia, a gente pode pedir o quê? Para o juiz, a gente tem conhecimento já da empresa, se não tem, a gente tem que pedir para o oficial INSS, fazer uma busca, ou então até um órgão público, dependendo do que o pai exerce, né? Pedir para que, no momento que foi fixada a pensão, já ou enviar um ofício para a empresa e começar a descontar da pensão alimentícia direto do salário dele. Lembrando que, no desconto do salário dele, é os rendimentos líquidos, com exceção de imposto de renda e INSS. Então entra o quê? Férias, 13º, as horas extras, verbas rescisórias também, tá? FGTS não entra, PLR, que é a participação dos lucros e resultados, também não entra, já é entendimento pacificado isso, tá? Mas outras verbas assim, já pode entrar. Então, a partir desse momento, já vai debitando diretamente da folha de pagamento dele, indo direto para a conta já da mãe, que vai ser representante legal, para poder manter a criança. O que é a guarda compartilhada aí, por exemplo? 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe, assim que funciona ou não? Então, essa questão dos 15 dias, né, muitas pessoas confundem, né, com a convivência, vamos dizer assim.
Hoje até uma coisa muito interessante, a gente nem deve usar a palavra visita mais, porque o pai não é visita, ou a mãe, e sim teve que conviver com o filho, né? Essa questão aí da guarda, vamos dizer assim, que seria alternada, isso não tem previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. Pode tá? ser qualquer... Esse não tem Todos os dias poderia ser, por exemplo? Poderia no sentido assim, ó, sempre tem que levar em consideração o que é melhor para a criança, sempre. Não tem como a gente fixar, por exemplo, uma guarda, uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai, tendo, por exemplo, dificuldade para levar na escola. No caso, eles que se organizam, eles que se organizam ali, o próprio casal? Ex-casal, no caso. Na verdade, gente, o quê? A guarda compartilhada é a regra. Mas a guarda compartilhada nada mais é do quê? Que ambos têm deveres e obrigações em relação à criança. Por exemplo, vou mudar de escola. Então, eu tenho que comunicar ao pai, o pai está ciente. Vou viajar, o pai está ciente. Vou para o exterior, vou mudar de casa, o pai também está ciente. Nesse sentido, essa questão da convivência que a gente fala, né, é diferente da guarda, porque essa questão de ficar uma semana com um, uma semana com outro, ou finais de semana, isso é convivência. Normalmente fixa-se finais de semana alternados. No sábado, domingo, ou então busca na sexta e volta no domingo. E também nós temos uma coisa muito interessante hoje em dia, que a gente se aplica o quê? 2 tipos de convivência. A convivência assistida, a convivência virtual e a convivência comum que a gente está acostumado de retirar a criança. O que é isso? Convivência assistida. O pai vai até na casa da mãe e vê a criança por um período de tempo. Fica na casa da mãe, por exemplo, na varanda, por exemplo. É normal acontecer isso. Até a criança atingir uma determinada idade, porque a criança às vezes, é muito pequena e precisa do seio materno, vamos dizer, do colo materno para se manter. A outra convivência é o quê? A convivência que a gente fala o quê? É virtual. Hoje em dia pelo WhatsApp, por videochamada. Fixa-se 2, 3 dias na semana. Vou ligar a determinado dia, tal hora, eu quero ver a criança videochamada. Ok, tranquilo, sem problema nenhum. E a convivência convencional, que é o quê? Pego a criança no sábado, devolvo no domingo e assim por diante. Só que sempre vai do bom senso e o diálogo, porque a gente tem que levar em consideração o melhor interesse para a criança. Nunca pode prejudicar o bom desenvolvimento da criança. A guarda compartilhada, ela interfere no valor da pensão? A guarda compartilhada, na verdade, ela não interfere porque assim, né? Então, a guarda compartilhada mais é na questão dos direitos e obrigações, né? É para dirimir ali, para regulamentar a questão de quem vai ficar com a guarda, assim, de decisões da criança. Organizar horários. Isso, Porque nós temos a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A guarda unilateral, ela se aplica quando? Um ou outro renuncia, não quero, pode ficar só com você. Ou em casos de violência doméstica, que hoje nós temos o quê? A lei do Henri Borel, né? Que é aquele menino que faleceu pela Avenida Rio de Janeiro, do Jairinho, enfim. Essa lei, ela determina que, nos casos de violência psicológica, violência física contra a criança, pode suspender o poder familiar, ele perde o direito de convivência, ou então, em determinados casos, perde até o poder familiar, que seria a guarda. De forma provisória, cabe a ele vir na justiça e falar, hoje a minha condição está assim, então eu quero restabelecer de novo a minha guarda. Tá? Isso é muito interessante também, essa questão dessa lei do Henri Borel, porque muita gente não tem conhecimento. É uma lei também que não é muito nova também, mas assim, são em casos específicos, a gente consegue aplicar também, lógico, faça um boletim de ocorrência, pede medida protetiva primeiro para a criança, depois a gente entra no judiciário com a documentação, com alienação parental, para poder pedir essa suspensão, que é uma ação específica para essa finalidade. Ainda hoje, na maioria dos casos, são as mães que ficam com os filhos, né, doutor? Então, hoje, na maioria dos casos, ainda é a mãe que toma conta de tudo, né? Inclusive, essa questão também da pensão alimentícia, né? Muitas vezes a mãe, né, toma conta desde pequena da criança, não consegue nem trabalhar. Acontece muito isso na prática, no dia a dia, né? Aí a mãe é beneficiária, às vezes, de Bolsa Família, para poder ajudar na colaboração da criança, ajudar em casa. Às vezes, a família ajuda também, pai, mãe, tio e assim por diante. E o pai paga, às vezes, um valor pequeno de pensão alimentícia, mas a mãe ainda não tem condição, porque a criança é pequena. Demora-se, às vezes, para conseguir se adaptar à creche, se adaptar à escola. E muitas vezes, o pai, às vezes, não tem essa visão. E por isso que a mãe tem que ir no Poder Judiciário e não deixar nada de boca, vamos dizer assim, para poder regulamentar e resguardar o direito da criança. Deixar claro que muitas vezes as pessoas pensam alimentícia é para a mãe, já ouvi esse ditado várias vezes, né? Infelizmente, mas não, gente, a pensão alimentícia é para a criança. A criança que precisa, necessita. A criança não pode trabalhar, nem consegue. Vamos dizer assim, a criança, bebê, a lei nem permite isso também. Então, é sempre pensar, é para a criança. Uma outra curiosidade é quando essa mãe, por exemplo, não é casada, teve um relacionamento e fica grávida. E, de repente, é solicitado o exame do DNA, antes, né, de entrar com os trâmites de pensão. O governo, a justiça paga o exame? Então, o que acontece, né? Quando a mãe está grávida, então a gente vai falar de alimentos gravídicos, né?
Então, a mãe está grávida, então ela entra com uma ação, fala assim, ó, excelência, esse aqui é o suposto pai. Porque é muito invasivo você fazer o exame de DNA numa gestação. Normalmente isso não se aplica. Então, você faz o quê? Suposto pai é o fulano, então vai determinar a pensão alimentícia durante todo o período da gestação. Na hora que a criança nascer, vai fazer o exame de DNA. Assim que a criança nascer, vamos imaginar que ele não é o pai. Esses alimentos que foram pagos, eles não são retroativos. Pagou, acabou. Tá? Mesmo ele não sendo o pai. Foi o pai, automaticamente se torna pensão alimentícia fixa. Tá? Podendo ser revisada a qualquer momento. Essa questão do Estado pagar, a mãe tem que demonstrar ao Poder Judiciário que não tem condições, tá, de entrar com o processo e pagar as custas de processo. Isso é o quê? Justiça gratuita. Isso a gente aplica no dia a dia com o quê? A gente demonstra carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, a declaração de que não tem bens imóveis no nome, que não tem carro no nome, fatura de cartão de crédito. Então a gente demonstra tudo isso para o Poder Judiciário, falar, ó, juiz, a mãe não tem condições de propor uma ação, então ela necessita do benefício da justiça gratuita. Aí concede-se e o Estado paga o exame de DNA. Porém, na prática, o que acontece? O exame de DNA é feito no IMESC. O IMESC é lá em São Paulo. Então, o que faz? Vamos supor que seja aqui em Assis. Aqui em Assis, então, ela vai pegar o fórum, a vara vai fornecer para ela uma passagem, ela vai lá no IMESC em São Paulo, vai colher o exame e vai fazer lá, juntamente com o pai também. Mas, o Poder Judiciário tem convênios com alguns laboratórios, onde o exame sai um pouco mais em conta. Às vezes até um pouco de R$300, R$400, então a família consegue pagar, que é um pouco mais rápido, do que você também ter esse desgaste de ir até São Paulo com uma criança de colo e de fazer o exame, frequentar ônibus, metrô, a loucura de São Paulo, tem tudo isso também. Até que ponto uma criança pode receber, né? Até que idade, perdão, o filho pode receber pensão? Tem um limite? O pessoal fala assim, completou 18, já não recebe mais. É verdade? Como que funciona isso? Na verdade, isso daí, né, é um mito, porque assim, né, a gente, na verdade, pode pedir pensão alimentícia, né, sempre que necessitar. Então, assim, sério? Vamos supor aqui, por exemplo, a gente tem até os 18 anos, a pensão alimentícia fixada, ok. Dos 18 aos 24, tem que estar estudando, então pague-se a pensão alimentícia ainda. Dali para frente, o que acontece? Vamos imaginar que a criança seja um adulto, na verdade, tem uma deficiência. A gente pode propor no judiciário que necessita o quê? De uma pensão alimentícia, porque não tem condições. Uma doença grave, uma doença severa, por exemplo, pode, qualquer momento. Agora, vai depender de todo um contexto. E no caso, se for uma criança sem deficiência? Sem deficiência, não. Um adulto, no caso. Aí não, aí realmente a gente vai até os 18 anos, até a faculdade, 24 anos se encerra. E uma coisa muito interessante também, lembrando que a pensão alimentícia não se encerra de forma automática. Cabe ao pai, ou o devedor de pensão alimentícia, pode ser a mãe, né? Vir entrar no Poder Judiciário com uma ação de exoneração de pensão alimentícia, porque ela não se encerra de forma automática. Então, ó, acabou, ele tem 24 anos, tem subsistência própria, acabou, não vou pagar mais. Aí, ok, tudo bem. Não se encerra automático. Se deixar, você vai ficar devendo a pensão alimentícia. E em casos de filhos com deficiência? Então, no caso de filho de deficiência, aí é diferente, porque assim, né, ele vai precisar daqueles alimentos para o cuidado. Às vezes um cuidado especial, por exemplo, ó, vamos supor, fisioterapeuta, médico, né, reabilitação, enfim. Aí para toda uma vida. Para toda uma vida. Aí você tem que vir no Poder Judiciário e explicar essa necessidade. Fácil? Não é. Mas tem essa possibilidade, tá? A lei permite que você vá ao Poder Judiciário e explique isso para o juiz, tá? E que, se você conseguir demonstrar que necessariamente precisa daquela pensão alimentícia, ok, tudo bem. Doutor, na sua experiência, né, profissional, existe ainda muita recusa, assim, como são as mães, que na maioria das vezes ficam com seus filhos, dos pais em relação à pensão? Então, né, na verdade, assim... É difícil, né? É difícil. Ainda a gente tem um tabu ainda na sociedade, ainda, né, que assim, né, que às vezes os pais pensam que a pensão alimentícia muitas vezes é para a mãe. Né? Então, nesse sentido, o pai se nega a pagar. Fala, não, vou dar dinheiro para você para quê? Para sair, para passear, para se vestir, enfim, né? Mas ele tem que pensar que o quê? Não é porque não deu certo o relacionamento que você vai trazer esse prejuízo para a criança. E a criança, por lei, precisa da pensão alimentícia. Então, ainda, infelizmente, existe ainda essa questão de recusa do pai de querer pagar a pensão alimentícia. Aí a mãe tem que recorrer ao Poder Judiciário para resguardar o direito da criança. Porque muitas vezes acontece na prática assim, doutor, eu fixei com meu marido, ele pagar para mim R$300 de pensão alimentícia, ou R$400, enfim. Num combinado. No combinado, de boca, né? Aquele acordo de boca, aquela coisa assim. Aí não dá certo. Aí não dá certo, hoje ele não pagou, ele deu 100, deu 200, deu 50, deu 30, e assim por diante, né? Então, por isso que a gente tem que fixar a pensão alimentícia em juízo. Deixar tudo determinado, regulamentado, para que se não houver o pagamento, consegue o quê?
executar e assim a criança receber esse valor para poder ter a subsistência. As implicações e os meios para filhos fora do casamento também é o mesmo recurso, né? Sim, a mesma coisa, né? Hoje também é uma coisa muito interessante que nós temos o quê, né? É até um assunto legal de se falar do enteado, né? Às vezes a gente até ouviu falar assim, o padrasto paga pensão, o madrasto paga pensão. O que acontece? O enteado, ele é um parente por afinidade. A partir do momento que o pai casou, né, com a madrasta, então ele se torna parente por afinidade perante o Código Civil. Ok. Por lei, ele não tem obrigação de pagar a pensão alimentícia no caso da dissolução da sociedade conjugal para aquela criança, tá? Só que o que acontece? Em 2022, a gente teve uma decisão no Tribunal de Justiça de Brasília, dizendo que, a criança entrou com uma ação pedindo pensão alimentícia, tá? Poder Judiciário, e a mãe, a madrasta, na verdade, tinha uma condição financeira muito boa, muito melhor do que a do pai, né? O juiz negou, foi negado, porém, temos, em contrapartida, outros casos que já foram fixados, por exemplo, no Tribunal de Santa Catarina. Já foi fixada uma pensão alimentícia com base no quê? Hoje temos reconhecimento socioafetivo, que é feito em cartório, né? Que é a família, vamos dizer assim, multifamília, né? Que seria o quê? 2 pais, 2 mães, tá? Feito em cartório. Então, nesse caso, não só adquire o direito de pensão, como também o direito de herança, né? Nesses casos, tudo bem, pela lei permite. Se a gente não tiver isso, só teve aquele vínculo afetivo, então a gente tem que entrar com o poder no Poder Judiciário e demonstrar que houve um vínculo afetivo. A madrasta cuida da criança desde pequeno. Foi indo, cuidou, educou, deu amor, carinho, atenção, deu dinheiro, que seria a prestação pecuniária. Só que isso depende, não é? Ainda a gente é muito novo isso, a gente não tem um entendimento consolidado ainda nos tribunais em relação a isso, porque em Brasília a gente teve uma coisa recente, em 22, que não. A gente pega Santa Catarina em 23, que deu. Então, assim, tá muito ainda novo, ainda não tem um entendimento ainda certo de como que vai ser isso, né? Então, isso vai depender de cada caso, um caso. O senhor acredita, como que o senhor vê as leis voltadas à pensão alimentícia? O senhor acha que tem que ter uma mudança? Tem algo ali que às vezes poderia, um ponto que poderia ser melhorado para não causar tanta confusão? Então, vamos dizer assim, que eu acredito que a lei, né, ela é muito clara no sentido de que, né, a pensão alimentícia, ela cabe aos filhos, né, cabe aos pais, cabe inclusive até se estender aos avós também a pensão alimentícia, quando o pai não tem condições de pagar, mas tem que ser demonstrado em juízo, porque ele paga-se em caráter subsidiário, vamos dizer assim, segundo plano, os avós, ou então no sentido de complementação. Pode-se cobrar dos avós, inclusive dos tios também. Entendeu? Só que vai ser avaliado cada caso um caso. Né? Hoje a lei ela é bem clara nesse sentido. Né? Eu acredito que hoje a lei ela respalda juridicamente, sim, no sentido de fixar a pensão alimentícia. Tá? Porque tem o dever por lei de que o pai tem que pagar para a criança a pensão alimentícia e vai do quê? A gente demonstrar ao Poder Judiciário a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Porque a lei é muito clara. A lei da 5478 da pensão alimentícia, que vamos dizer, trâmite processual, vamos dizer assim, é muito rápido, é muito sério. Eu entrei com a ação, em 5 dias já tem uma liminar, por exemplo. Já fixou a pensão dos alimentos provisórios. Rápido, às vezes em 10 dias nem isso, o salsicha já está na porta da casa do pai, a pensão alimentícia está aqui, o processo está aqui, então você já tem que me pagar. É muito rápido. O que vai mesmo é a questão do quê? De um olhar técnico para poder demonstrar poder judiciário essa questão. Doutor, você falou um ponto. O filho não pagou, né? O pai não pagou a pensão. Isso é diretamente transferido para a avó? Então, diretamente não. É aí que tá. Se a avó não paga, ela pode ser presa? Queria saber. Então, se for fixado em juízo de que os avós têm que pagar a pensão alimentícia, aí segue o mesmo trâmite como se fosse o pai. A mesma coisa. Tem como a avó, por exemplo, se a gente vê que tem avós que não têm condições financeiras, né? Sim. Se ela provar que não tem condição financeira também, não tem nenhuma saída? Isso daí vai questão de processual mesmo, a questão de demonstrar no Poder Judiciário o quê? O pai, primeiro passo, o pai não pode pagar, por que ele não pode pagar? Por exemplo, está preso? Não exime a responsabilidade de pagar a pensão alimentícia. Mora na rua? Depende. Então vai ser analisado cada caso. Se for demonstrado em juízo que o pai não pode, então a gente vai subir para a linha reta que a gente fala, né? Vamos para os avós. E é o infinito e além, claro, a gente tataravó, não vai existir, mas enfim, a gente pode subir. Então a gente vai ao infinito e além, vamos dizer assim, porque não tem fim mesmo, né? Então a gente chegou nos avós, se os avós conseguirem demonstrar que não tem condições, que vai onerar, então a gente vai para o próximo, vamos para a linha colateral, vamos para os tios. E a gente vai. Não pode pagar? Então tudo bem, então a gente vai chegar nos tios, e os tios têm condições de pagar? Não tem? Então tá bom. Ali a gente vai ver se consegue demonstrar isso no Poder Judiciário, quem vai conseguir pagar, quem vai ter obrigação. Só que na prática, no dia a dia, isso não é fácil. É difícil de se demonstrar,
é difícil de provar, tem que fazer todo um conjunto probatório, mas há essa possibilidade sim perante a legislação, isso permite. Doutor, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Gostaria que o senhor desse algum conselho para as pessoas que estão aí tentando entrar já na pensão, o que ela tem que fazer num primeiro momento, qual que é o seu conselho? Sim, primeira coisa em relação à pensão alimentícia, né? A partir do momento que vocês tiveram um relacionamento, ou então um namoro e constituiu uma criança, né? Vocês não conseguirem acordar com os pais de forma legal, né? O pagamento dessa pensão alimentícia, procura sempre um especialista na área para você entender quais são os seus direitos, o que precisa ser feito, para poder chegar num valor acessível para o pai que ele consiga pagar e adequado para a necessidade da criança. Sempre levar em consideração o quê? O que se usa? A saúde da criança, o lazer, o vestuário, a casa, por exemplo, a comida, tudo entra na pensão alimentícia. Então, sempre procurar um advogado, procurar um especialista na área para você se orientar melhor e resguardar os seus direitos e os da criança para que amanhã ou depois a criança não venha sofrer e causar um mal maior, alguma coisa nesse sentido. Doutora, obrigada pela sua participação aqui no Podcâmara. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação poder colaborar de alguma forma com a sociedade, trazer informação. Muito obrigado. Podcâmara entrevistou o advogado Luiz Ricardo Nogueira. Nós falamos sobre pensão alimentícia. Obrigada pela sua audiência. Até mais.